Já havia cerca de um mês e meio desde a Batalha dos Salomões Orientais, e a situação em Guadalcanal havia se estabelecido em uma espécie de rotina estranha. Graças à retenção do Campo Henderson, as forças dos Estados Unidos da América dominavam o ar durante o dia, controlando assim os mares locais. No entanto, graças à sua base em Rabaul, a Marinha Imperial Japonesa podia concentrar e abastecer seus navios muito mais perto da zona de combate do que a Marinha dos Estados Unidos da América conseguia. Isso significava que os navios japoneses, se cronometrassem corretamente, poderiam ir a Guadalcanal à noite com suprimentos, equipamentos e reforços para as tropas na ilha e voltar com feridos e itens considerados dignos de resgate e reparo. A rota mais direta era a mesma usada por Macau na primeira batalha de Savo Island, passando entre as ilhas que formavam os elementos centrais e do norte das Ilhas Salomão. Esta rota foi apelidada de Slot e os próprios navios foram apelidados de Tokyo Express pelos aliados. No entanto, havia uma série de desvantagens nessa configuração. Como apenas os destroyers e cruzadores realmente tinham velocidade e os cruzadores pesados não podiam ser poupados, os navios que faziam as corridas de transporte só podiam levar cargas relativamente pequenas e nenhum item pesado individual, como tanques ou canhões de artilharia pesada que poderiam inclinar o equilíbrio em terra. A Marinha Imperial Japonesa tinha muitos navios de carga e de assalto anfíbio que podiam mover esses itens, mas eles eram lentos e seriam pegos pelos aviões do campo Henderson se tentassem fazer a corrida, seja a caminho durante o final da tarde, ou se saíssem um pouco mais tarde, então seriam pegos a caminho de saída no início da manhã. O óbvio era eliminar o campo Henderson, um paradoxo, já que assaltos fracassados mostraram a necessidade de mais homens e equipamentos pesados para isso, e justamente esse aeródromo impedia a entrega desse equipamento específico. Esperava-se que tudo isso mudasse com a chegada do Nishin. Pesando pouco mais de 11.000 toneladas, ela foi projetada como um porta-aviões de hidroaviões e submarinos anões. Seu armamento de cruzador leve, velocidade de 28 nós e espaço de carga amplo para transportar submarinos, aeronaves e guindastes permitia que trabalhasse com os navios do Tokyo Express e movesse peças críticas de equipamento necessárias na próxima ofensiva terrestre. Em um esforço para distrair os americanos dos esforços de reforço e tentar degradar a eficácia de sua cobertura aérea antes da ofensiva terrestre planejada, a Marinha Japonesa também decidiu lançar uma série de ataques aéreos e missões de bombardeio costeiro contra o campo Henderson. Mesmo que não fosse totalmente desativado, danificar ou destruir as aeronaves na base degradaria seriamente o poder aéreo dos Estados Unidos da América, que, combinado com o foco iminente na campanha terrestre, poderia permitir a entrada de mais transportes sem interferência. Do lado americano, o acúmulo japonês foi notado e foram feitos pedidos para seus próprios reforços. Uma força-tarefa de cruzadores liderada pelo contra-almirante Norman Scott foi enviada para garantir a segurança dos mares para a passagem dos transportes. Scott, na verdade, esteve na primeira batalha de Savo Island, embora a bordo do cruzador da classe Atlanta San Juan, e por isso foi forçado a assistir à destruição do resto da força à distância. No começo de outubro de 1942, os japoneses designaram o porta-aviões rápido de hidroaviões Chitose para a operação. Ele e outro navio, junto com 6 destroyers, fariam uma grande entrega de suprimentos no 11 de outubro de 1942. Como nenhuma força americana havia tentado contestar o controle noturno japonês das águas ao redor de Guadalcanal de maneira significativa desde a primeira batalha de Savo Island, nenhuma oposição era esperada, e uma força separada de cruzadores japoneses foi designada para a missão de atacar diretamente o campo Henderson, usando uma versão ligeiramente modificada do semi-infame projétil antiaéreo Sanshiki. Embora fosse destinado como projetado como uma arma antiaérea, acreditava-se que a combinação única de fragmentação e elementos incendiários deste projétil em um pacote pesado seria muito útil para destruir as aeronaves e edifícios e incendiá-los todos. Esta força seria composta pelos antigos cruzadores pesados Alba, Kinugasa e Furutaka, com os destroyers Fubuki e Hatsuyuki. Com os reforços dos Estados Unidos da América previstos para chegar no dia 13, Scott ordenou práticas de batalha noturna e outros treinamentos. Scott viu a reintrodução de um tipo de treinamento que ele havia supervisionado no final dos anos 30 em uma prática emprestada da Marinha Real que exigia muita fé na tripulação contra a qual você estava praticando.
Um navio simularia ser inimigo, enquanto o outro treinaria suas armas nele como em batalha. Então você desviaria intencionalmente a deflexão e a elevação das armas por alguns graus e atiraria. Quando os projéteis caíam, os desvios conhecidos eram removidos da queda observada do tiro, determinando se os projéteis teriam atingido o alvo se não fosse por esses desvios. Se sim, marcava-se um acerto. Se não, as armas eram ajustadas para atirar novamente. Você apenas tinha que esperar que as estimativas iniciais do outro navio de alcance, curso e velocidade não estivessem tão erradas a ponto de acertá-lo com uma salva de bordo real acidentalmente. Durante 2 semanas, os navios realizaram exercícios de artilharia durante o dia e manobras táticas de localização à noite. As equipes de artilharia, principalmente em contra-torpedeiros e cruzadores leves, foram estimuladas a elevar suas taxas de disparo ao máximo sustentável. Com o aumento da confiança da tripulação, a liberdade nos exercícios também crescia. As velocidades máximas aumentaram e os capitães testaram estratégias cada vez mais ousadas. De forma divertida, no United States Ship Salt Lake City, os artilheiros descobriram que alguém conectou erroneamente seus telefones, permitindo que as baterias primária e secundária se comunicassem entre si e ouvissem as ordens da ponte e das equipes de controle de incêndio. Eles optaram por não corrigir o defeito, mas sim compartilhar informações sobre o que podiam ver e no que estavam atirando. Com esse treinamento concluído e as tripulações de seus cruzadores e destroyers um tanto animadas pela experiência, ele então se dirigiu para os mares ao redor de Guadalcanal no dia 9, com os cruzadores pesados San Francisco e Salt Lake City, os cruzadores leves Boise e Helena e os destroyers Laffey, Buchanan, Duncan, McCalla e Fahrenholt. Apesar dos 2 cruzadores da classe Brooklyn estarem equipados com um radar de superfície SG muito mais avançado, Scott escolheu o San Francisco, que era o mais novo e mais poderoso dos 2 cruzadores pesados, e equipado com um conjunto de radar de superfície SC mais antigo e menos capaz, como seu navio almirante, parcialmente por uma questão de tradição, que o almirante deveria sempre ter o navio mais poderoso, e em parte porque o cruzador pesado também tinha instalações maiores que seriam mais adequadas para acomodar sua equipe de almirante. A primeira ação de qualquer dos lados acabou sendo um ataque aéreo de caças da marinha japonesa baseados em terra atacando o campo Anderson, seguido por um ataque maior de bombardeiros escoltados. Embora não tenha ocorrido dano significativo à força aérea de nenhum dos lados ou à base aérea, isso teve um resultado muito mais relevante. Como estavam ocupados com sua própria defesa, as aeronaves de Henderson não poderiam atacar as formações japonesas. A reconhecimento aéreo aliado avistou os 2 porta-aviões e seus escoltas pouco mais de 1 hora após os ataques japoneses, mas as armas e o perfil geral do Nishin Ishitose levaram a serem relatados como cruzadores em vez de porta-aviões de hidroaviões. A força real de cruzadores não foi avistada, embora fosse uma inversão interessante do período anterior à Batalha da Primeira Ilha de Savo, quando cruzadores reais foram confundidos com porta-aviões de hidroaviões, com as forças japonesas avistadas mais como um esquadrão de batalha se aproximando lentamente em busca de problemas do que uma corrida de transporte de alta velocidade. As forças da Marinha dos Estados Unidos da América seguiram para o nordeste no slot procurando uma luta. O plano americano era simples, mas eficaz, pelo menos no papel. Assim como em Matapan, os destroyers liderariam as unidades pesadas e trariam a retaguarda. Navios pesados com radar, principalmente os 2 cruzadores leves, avistariam o inimigo e guiariam a formação para se aproximar deles. Os destroyers usariam seus holofotes para destacar os alvos, mantendo os navios pesados escondidos na escuridão até abrirem fogo e usarem seus próprios equipamentos. O controle do fogo era bem flexível. Os destroyers podiam atacar livremente com armas e torpedos, e os cruzadores tinham permissão para atirar se julgassem necessário. O objetivo era fechar o alcance para permitir alta precisão e progredir para o fogo contínuo, ao contrário de salvos distintos que eram doutrina a longa distância, depois que todos determinaram a distância exata do inimigo. No entanto, devido à escolha de San Francisco como navio principal, ele lideraria os cruzadores com Boise, depois Salt Lake City, e então Helena, o que significava que os radares de busca de superfície SG eram de menos ajuda, olhando diretamente à frente do que poderiam ter sido.
Isso também significava que qualquer coisa que fosse detectada nesses radares de busca de superfície SG teria que ser primeiro relatada aos comandantes dos cruzadores em questão, que então teriam que informar o San Francisco, e então alguém no San Francisco teria que informar Scott. Inspirados pelas realizações da Marinha Japonesa em First Saivo Island, os aviões de reconhecimento dos cruzadores americanos também fariam reconhecimento e, se possível, lançariam sinalizadores sobre o inimigo. A formação de transporte japonesa deslizou passando pelas forças da Marinha dos Estados Unidos da América, passando pelo lado nordeste de Guadalcanal, assim como a formação americana contornava a ilha pelo lado sudoeste. As aeronaves de reconhecimento inicialmente também não as viram, pois era uma noite sem lua, com pouca ou nenhuma luz ambiente disponível. Fahrenholt, Duncan e Lappy lideraram os cruzadores com Buchanan e Mercalli no dever de retaguarda. A abordagem deles quase foi revelada pelo submarino I-26, que os avistou enquanto descansava na superfície perto da costa, onde o terreno atrás o obscurecia da detecção de radar. Felizmente, a aparição surpresa de uma poderosa formação da Marinha dos Estados Unidos da América no meio da noite assustou o submarino, fazendo-o mergulhar rapidamente antes de enviar um relatório de avistamento. Quando finalmente emergiu para transmitir pelo rádio, já seria tarde demais. A noroeste, a força de bombardeio japonesa era liderada pelo cruzador pesado Aoba, seguido pelo Furutaka e depois pelo Kinugasa, com os 2 destroyers em cada lado da formação. Viajando por uma série de chuvas intensas, eles emergiram da última diretamente nos radares dos 2 cruzadores americanos mais distantes. A falta de qualquer luz ambiente específica degradou o equipamento de combate noturno apenas óptico da Marinha Japonesa, enquanto o radar dos Estados Unidos da América, pelo menos as unidades SG, era mais avançado do que aquele que havia estado presente na primeira ilha de Savo e desta vez também não estava obstruído por terra em sua linha de visão, e portanto não teve problemas em registrar a chegada da Marinha Japonesa. O radar de busca de superfície detectaria os contatos, e então o radar de controle de fogo FD seria travado para uma imagem mais detalhada, incluindo uma estimativa mais precisa da distância, embora o almirante Scott parece não ter sido informado sobre essa detecção precoce. Por volta das 2.300, a aeronave de reconhecimento dos Estados Unidos da América havia notado a flotilha de transporte que agora estava a sudeste, mas Scott concluiu, corretamente, que havia mais navios japoneses por perto, e então eles continuaram para o nordeste. Depois de cerca de meia hora, Scott ordenou que sua força voltasse para continuar patrulhando a linha, mas agora as coisas começaram a dar errado. O primeiro em uma cascata de erros que levaria a ação a se transformar em um caos de ordens conflitantes em ambos os lados. Todos na formação da Marinha dos Estados Unidos da América entenderam a ordem para voltar, mas presumiram que a formação seria mantida conforme a ordem havia lido coluna à esquerda para 230. Execute, então todos virariam na linha atual sobre o mesmo ponto fixo. Mas, por algum motivo, San Francisco, o navio principal de Scott, pensou que a virada era mais como uma virada de batalha de frota em alto mar, que, se Scott realmente tivesse pretendido, teria sido transmitido como simultâneo à esquerda para 230, assim, a proa de San Francisco começou a balançar para a esquerda aproximadamente ao mesmo tempo que o destruidor líder. Boise, o próximo na fila, enfrentou uma decisão muito difícil. Se seguisse as ordens de Scott conforme transmitido e continuasse a virar com os destruidores, o San Francisco seria deixado sozinho e isolado. Por outro lado, se seguisse o San Francisco em sua virada, então estaria tecnicamente desobedecendo às ordens de Scott e, talvez mais importante, deixando os destruidores mais ao nordeste, mas percebendo que qualquer escolha acabaria dividindo a formação. O capitão do Boise considerou que manter a força do cruzador unida era talvez mais importante, e assim seguiu fielmente o navio principal, e assim os outros cruzadores seguiram na linha. Os 3 destruidores que lideravam ficaram posicionados na popa de Buresti, da formação e desesperadamente correndo para tentar ultrapassar os outros navios para voltar à posição. Neste momento, outros navios americanos avistaram a aproximação da coluna japonesa. Duncan, um dos 3 destroyers em corrida, e Boise avistaram independentemente os contatos, e tanto Boise quanto Helena agora relataram suas observações para Scott alguns minutos depois.
mas com São Francisco ainda não vendo nada, e Scott confirmando que os 3 destroyers deslocados se aproximavam rapidamente pela coluna a estibordo, ele se convenceu de que os contatos que estavam sendo avistados eram, na verdade, esses 3 navios de escolta e, portanto, ele descartou os relatórios. Agora as coisas ficaram ainda mais confusas. Fahrenholt e Laffey não avistaram os navios da marinha japonesa que se aproximavam e estavam aumentando a velocidade para ultrapassar mais rapidamente os cruzadores. Duncan, claro, podia ver os contatos no radar à sua estibordo e, portanto, assumiu que este aumento de velocidade por seus compatriotas era o início de um assalto geral ao inimigo e, para não ficar para trás, se desviou e partiu para a escuridão para iniciar o que acabou sendo um ataque de torpedo de um único navio. Supondo que todos sabiam o que estava acontecendo, Duncan manteve-se em silêncio para melhorar suas chances de se aproximar sem ser detectado e manter a rede de rádio livre para Scott emitir ordens para sua linha de batalha. Isso significava que Scott não tinha ideia de para onde Duncan havia desaparecido. Por volta das 2.345, a formação japonesa havia se aproximado a cerca de 5.000 jardas e foi visualmente avistada por Helena e Salt Lake City, bem como pelo radar mais antigo e menos capaz de São Francisco, embora, em tons de Primeira Ilha Savo, ninguém a bordo parece ter realmente contado isso a Scott. Enquanto a bordo de Helena, que havia rastreado os navios desde quase 30.000 jardas até este ponto, um oficial especulou se a ação de abordagem seria o curso do dia. No entanto, talvez com uma dose saudável de sorte sobre o julgamento, a formação da Marinha dos Estados Unidos da América estava agora em uma posição perfeita para cruzar o T em relação aos japoneses e a uma distância quase a queima-roupa. 1 minuto depois, mesmo com a autoridade dos cruzadores para abrir fogo, o comandante do Helena decidiu confirmar com Scott. Talvez ele pensasse que um salvo inicial combinado teria sido um pouco mais eficaz, e então ele radiofonou para São Francisco usando uma consulta pré-codificada básica, interrogatório Roger IR, que traduzido para a linguagem normal significava efetivamente: podemos tomar uma ação? Um tanto confuso, Scott respondeu com Roger, pensando que estava confirmando o recebimento da transmissão, enquanto tentava descobrir exatamente o que Helena estava perguntando. Claro, a bordo do Helena, que estava dolorosamente ciente da aproximação da marinha japonesa e também ciente de que uma resposta nesse contexto para IR de Roger realmente significava sim, vá em frente, eles decidiram que a permissão para atacar havia sido dada, e um momento depois, os 15 canhões de 6 polegadas a bordo entraram em ação e começaram um rápido fogo de morte explosiva. Com a distância tão próxima, a doutrina disse que eles deveriam passar imediatamente para o fogo contínuo tão rápido quanto as armas carregassem, em vez de salvos deliberados, e assim cartuchos de latão gastos choveram por todo o navio, e todo o comprimento do navio cintilava de ponta a ponta enquanto uma torre ou outra estava disparando praticamente a qualquer momento. Boise e Salt Lake City, já cientes da situação por radar e vigias, aproveitaram a chance. Boise despejava uma quantidade aterrorizante de fogo de 6 polegadas à distância, enquanto Salt Lake City adotava um ritmo mais tranquilo com salvos de 8 polegadas, cada projétil sendo muito mais destrutivo. Mesmo a bordo de São Francisco, elementos de sua própria tripulação aparentemente estavam um pouco mais cientes da situação do que o pobre velho almirante Scott, e São Francisco agora também abriu fogo, resultando nos almirantes de ambos os lados sendo igualmente surpreendidos pelo início do fogo. O ALBA havia visto a formação dos Estados Unidos da América alguns minutos antes, mas pensou que estavam vendo o comboio de transporte, e à medida que a distância diminuía, os observadores japoneses os reconheceram como, de fato, navios americanos, mas o almirante Goto, como Scott, duvidou de seus subordinados e ordenou que eles verificassem por luz de sinal, o que coincidiu com vários projéteis americanos explodindo partes da superestrutura do navio almirante japonês, enquanto ele impotentemente sinalizava "Eu sou Alba" para eles, o que provavelmente não ajudou em sua defesa. Os 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos da América que ultrapassavam deram uma olhada no fogo chuvoso que passava sobre suas cabeças, que inicialmente pensaram ser tão rápido que deveria ser fogo antiaéreo de 1 polegada e 1 ponto, até que viram os resultados na outra extremidade, então olharam para este bordo, viram exatamente o que estava acontecendo e se juntaram entusiasticamente.
Em minutos, 2 das 3 torres do Alba se foram e a ponte era um completo destroço. Alguns projéteis pesados, provavelmente das armas de Salt Lake City ou São Francisco, na verdade passaram direto e saíram do outro lado, mas a onda de choque de sua passagem ainda eliminou a maioria dos homens na ponte de qualquer maneira e fatalmente feriria o almirante Goto. Scott, atordoado e preocupado que todos possam ter atirado contra os destroyers dos Estados Unidos da América que ele presumiu ter perdido, Laffey e Fahrenholt, que disparavam suas próprias armas na escuridão, ordenou que parassem de atirar após alguns minutos. Helena, junto com Boise, já estava a várias centenas de projéteis mais leve, e tanto Boise quanto São Francisco continuaram atirando, pois seus capitães estavam absolutamente certos sobre seus alvos. O capitão de São Francisco pediu desculpas ao anular a ordem do almirante Scott. Quando, por ordem do almirante Scott, Fahrenholt piscou sua localização surpreendentemente próxima, Scott finalmente percebeu o que estava acontecendo e, alguns minutos após sua primeira ordem para cessar fogo, ele deu a ordem para retomar o fogo. Alba rapidamente se afastou, fazendo fumaça que na escuridão fez seus danos parecerem muito piores do que realmente eram. Apesar das estruturas superiores dilaceradas e vários incêndios, sua maquinaria estava majoritariamente intacta, com pouco dano à integridade à prova d'água. Mas concluindo que Alba estava afundando, a ira combinada dos 4 cruzadores americanos agora se voltou para o Furutaka. Um grande incêndio causado por um golpe perto de seus lançadores de torpedo tornou-a um alvo óbvio. Buchanan lançou um torpedo que, raramente para a Marinha dos Estados Unidos da América em 1942, funcionou perfeitamente, explodindo um buraco nos espaços de maquinário do Furutaka após atravessar a distância intermediária. Enquanto o projétil subaquático fazia sua curta jornada só de ida, alguém avistou o Fubuki a menos de 12 comprimentos de navio de distância. O destruidor, sem usar suas longas lanças, tentava blefar para alcançar o alcance da katana. Os 2 principais cruzadores dos Estados Unidos da América, acompanhados pelo fogo de quase todos os outros, garantiram que isso nunca acontecesse. O navio japonês foi deixado em um destroço ardente e afundando, sem surpresas. Kinugasa e Hatsuyuki decidiram que a discrição era a melhor parte da bravura e viraram para a esquerda em vez de seguir seus camaradas para a direita e assim evitaram o pior do imediato incêndio. Porém, nem tudo estava a favor dos americanos. Fahrenholt e Duncan foram avistados e alvejados pelos navios japoneses de forma previsível, mas também foram submetidos inutilmente a bombardeios de seu próprio lado, forçando-os a se desengajarem e se posicionarem atrás da linha de cruzadores americanos. Um impacto alto no Fahrenheit cortou a antena do radar de maneira bastante precisa e enviou estilhaços para o lançador de torpedos abaixo, um dos quais explodiu o frasco de ar de um torpedo que imediatamente se lançou diretamente do tubo e, de maneira bastante inútil, já que o lançador de torpedos estava atualmente posicionado apontando para a frente, se alojou, motor gritando, na chaminé dianteira. Felizmente, ao contrário da arma de Buchanan, esta estava com defeito. O motor acabou, mas a função de autodestruição automática falhou em funcionar. Enquanto Fahrenheit foi atingido por cerca de meia dúzia de conchas amigáveis, Duncan sofreu muito pior do seu próprio lado, ficando quase fora de controle e em chamas pelo dano não intencional. Ter-se retirado para trás das linhas amigáveis foi mais devido a estar preso em uma virada incontrolável para a esquerda do que algo intencional. Enquanto os japoneses tentavam recuar, os navios americanos se aproximaram para perseguir. Isso acabou sendo uma manobra bastante sortuda, já que Kinugasa havia aproveitado a chance para lançar uma série de torpedos que quase atingiram Boise. Boise e Salt Lake City ligaram seus holofotes para perseguir o inimigo em fuga, mas acabaram dando a Kinugasa, até então não engajada, excelentes pontos de mira. Em minutos, 2 projéteis de 8 polegadas atingiram Boise diretamente. O primeiro ricocheteou em uma das salas de manuseio de projéteis de Boise e explodiu, levando consigo outra sala de manuseio de projéteis. Uma enorme bola de fogo irrompeu e 100 vidas foram apagadas em um instante, e por um momento todos temeram que o fogo se espalhasse para os depósitos de pólvora adjacentes, mas felizmente a destruição do projétil se tornou vítima de seu próprio sucesso, pois o casco explodido no lado do navio imediatamente emitiu grandes quantidades de água que, por sua vez, pôs um fim bastante decisivo a qualquer incêndio persistente no interior do navio, embora isso não tenha ajudado as torres que estavam bem e verdadeiramente em chamas.
A luta agora era reforçar os anteparos, apagar os incêndios e manter o navio flutuando. Provando ser o jogador mais valioso da marinha japonesa naquela noite, Kinugasa então enfrentou Salt Lake City, saindo um pouco melhor com danos menores em troca de destruir parte da maquinaria de caldeiras de Salt Lake City, o que levou Salt Lake City a recuar com velocidade reduzida. Parte do sucesso deveu-se à breve pausa durante a perseguição intensificada, permitindo que os navios japoneses restantes mudassem para rodadas de perfuração de blindagem. Entre metade da linha de batalha dos cruzadores agora sendo tirada de ação, 2 de seus destroyers tendo que recuar e a marinha japonesa fazendo todo o esforço para atingir a velocidade máxima e se afastar dele, Scott ordenou que seus navios se desengajassem logo após 20 minutos passados da meia-noite, embora as ações de Salt Lake City em frente ao Boise, atingido e bem iluminado, provavelmente tenham salvado o cruzador leve de ser enviado ao fundo pelo Kinugasa. Além do Fubuki, a ação cessou sem que mais ninguém realmente tivesse afundado, e o esquadrão de transporte manteve-se ocupado descarregando os suprimentos que carregavam e depois se esgueirando de volta para o leste das outras 2 formações. Mas conforme a manhã progredia, as baixas se acumulavam. O destroyer United States Ship Duncan foi o primeiro a ser abandonado por volta das 2h da manhã devido a incêndios incontroláveis. O próximo foi o Furutaka. Depois de a deriva sem energia por cerca de 1h30, ela afundou pouco antes das 2h30 da manhã, com o Hatsuyuki recolhendo os sobreviventes. Boise agora conseguiu apagar os incêndios restantes e voltar à velocidade de cruzeiro por volta das 3 da manhã, que foi aproximadamente a hora que o Macala encontrou o Duncan abandonado, iniciando um esforço para salvar o navio enquanto recolhia a tripulação na água com a ajuda de alguns barcos lançados de Guadalcanal. O esforço de resgate foi mais bem sucedido para os homens do que para o navio Duncan, que afundou por volta do horário do almoço. Eles também se depararam com alguns marinheiros do Fubuki que decidiram que preferiam ficar na água e esperar pelo suposto resgate de seu próprio lado na noite seguinte. Só no dia seguinte perceberiam que nenhuma ajuda viria e se deixaram ser resgatados e feitos prisioneiros. Neste ponto, a perda de um cruzador e um destruidor, além de danos pesados a outro, em troca de um destruidor dos Estados Unidos da América afundado, um cruzador pesado danificado e um cruzador leve fora de ação por uma boa parte do ano, não era uma taxa de troca tão ruim, dado as circunstâncias da emboscada mesmo que no geral favorecesse a Marinha dos Estados Unidos da América. No entanto, as coisas começaram a escalar conforme o sol nascia. O contra-almirante Jojima enviaria 4 de seus 6 destroyers, até então intactos, para ajudar a força de cruzadores. Com o campo Henderson intacto, logo esquadrões de bombardeiros, mergulhadores Dauntless, Avengers e alguns Wildcats de escolta começaram a caçar e atacar qualquer coisa com a bandeira do sol nascente. Uma onda danificou o destroyer Murakumo, que foi atingido por um torpedo. Enquanto os outros destroyers tentavam ajudar, mais aeronaves atingiram e afundaram o Natsugumo, além de atingir novamente o Murakumo por precaução, afundando ambos os navios. Ambos os lados inicialmente reivindicaram números um tanto irreais de abates. Os japoneses afirmaram ter afundado 2 cruzadores e um destroyer, enquanto os americanos alegaram ter afundado 3 cruzadores e 4 destroyers. Na realidade, um cruzador e 3 destroyers foram afundados, com outro cruzador muito danificado do lado japonês, enquanto os americanos tiveram um destroyer afundado, um cruzador leve e um destroyer muito danificados, e um cruzador pesado pouco danificado. No geral, a vitória tática foi da Marinha dos Estados Unidos da América, embora o valor do campo Anderson e suas aeronaves tenha sido destacado pelas ações da manhã para ambos os lados. Estrategicamente, a imagem era um pouco mais confusa. Por um lado, o comboio de suprimentos dos aliados desembarcou sem desafios nos dias seguintes. Os reforços permitiram a defesa bem-sucedida do campo Henderson contra ataques terrestres na semana seguinte. Mas a marinha japonesa teve sucesso em sua corrida de suprimentos naquela noite, e os 2 porta-aviões de hidroaviões não foram danificados, o que seria crucial nas futuras corridas devido à sua capacidade de mover equipamentos pesados que o exército japonês precisava desesperadamente. Além disso, o fato de terem vencido, combinado com as reivindicações de mortes irreais, significava que alguns na Marinha dos Estados Unidos da América assumiram que os problemas que levaram à derrota na primeira Ilha Savo agora estavam completamente resolvidos, algo que voltaria a mordê-los mais tarde na campanha.
Por fim, a marinha japonesa persistiu nas tentativas de destruir o campo Henderson. Na verdade, menos de 48 horas após a fumaça se dissipar nesta batalha, apelidada de Batalha do Cabo Esperança, os encouraçados Kongo e Haruna apareceram e atiraram bastante no campo Henderson, incapacitando temporariamente ambas as pistas, danificando ou destruindo mais da metade das aeronaves disponíveis e incendiando quase todo o combustível de aviação presente, afetando gravemente as operações aéreas do campo por algum tempo. No geral, a situação em Guadalcanal estava se transformando em um impasse. Os números em terra eram aproximadamente iguais, e nenhum dos lados poderia ter reivindicado controle dos mares tempo suficiente para auxiliar significativamente na batalha terrestre com uma operação prolongada de bombardeio costeiro. No mar, as opções da Marinha dos Estados Unidos da América pareciam um tanto limitadas. Nos últimos meses, a Enterprise estava em reparo devido aos danos sofridos na Batalha dos Salomões Orientais. Sua companheira Saratoga foi torpedeada por um submarino e estava em reparo. O terceiro membro da frota, o Wasp, perdeu a batalha e também foi torpedeada e afundada por um submarino japonês, ação que enviou o novo encouraçado United States Ship North Carolina para o estaleiro com um buraco no casco. Isso deixou o United States Ship Hornet, mas o almirante Nimitz tinha alguns truques na manga. Assim como em Midway, ele acelerou os reparos necessários para levar o Enterprise de volta ao mar, mesmo que não em perfeitas condições. Com os dois porta-aviões trabalhando juntos, enviou o almirante Halsey para substituir o almirante Gormley. Halsey estava um pouco recuperado do problema médico que o fez perder Midway, e agora ele assumiu o comando. Se algum almirante dos Estados Unidos da América pudesse garantidamente abrir caminho e mudar o rumo das operações, esse seria Halsey. Assim, o palco estava montado para a próxima grande batalha na campanha em andamento, a Batalha das Ilhas Santa Cruz. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada abaixo. Comentem na postagem fixada para perguntas sobre o dique seco.